o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Essa é a passagem onde Jesus ensinava os seus discípulos a orar. E quando a gente salta para 33, diz: mas buscai o reino de Deus. Aqui diz: venha o teu reino. No verso 33 diz: buscai o reino. No 10 diz: venha o teu reino. No 33 diz: buscai o reino de Deus. Hoje, a tema de hoje é: viva o reino de Deus na terra. Se você quer viver bem aqui na terra, você deve ter o reino de Deus. Viver o reino de Deus. Viver como anjo estando na terra. Quando você vive o reino de Deus na terra, você torna-se anjo em pessoa na terra. Você já não é mais aquela pessoa. Você torna diferente dos outros. Você torna-se um anjo. Um anjo encarnado na terra. Quando você vive o reino de Deus. Aqui diz: venha o teu reino. Venha o teu reino. E seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Em outras palavras, enche-me do teu reino. Eu quero ser como os anjos são. A minha casa deve ser como o céu é. Os meus projetos devem ser como o céu é. Não como o mundo, mas como o céu. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Eu quero, em outras palavras, eu quero estar na terra, mas viver como no céu. Estar na terra, mas não viver como os homens da terra vivem. Eu quero viver na terra, mas como os anjos vivem no céu. Eu quero viver como os anjos estando na terra. Eu quero me comportar como os anjos estando na terra. Em outras palavras, eu quero ser anjo na terra. Venha o teu reino. Então, é muito importante você viver o reino de Deus na terra. Você não vai vencer as situações da vida neste mundo se não viver o reino de Deus. É o reino de Deus que nos dá estabilidade. É o reino de Deus que nos encoraja. É o reino de Deus que nos faz entrar no lugar que ninguém pode entrar. É o reino de Deus que nos faz chegar naquele lugar que ninguém poderia chegar. O reino de Deus nos faz entrar nos lugares impossíveis. Por isso, se você quer viver bem na terra, você deve viver o reino de Deus estando aqui na terra. Uma vez uma irmã, uma moça na minha igreja veio. Aquela moça quase vivia o inferno na terra. Assim como há pessoas de Deus, como eu, não sei se você vive da glória de Deus, há que vivem o reino de Deus estando na terra. Também há pessoas que vivem o inferno estando na terra. Uma irmã, aquela vez, ela começou a confessar, disse: eu não durmo de noite. Baixa anoitecer, eu ouço vozes a me chamarem para irmos feitiçar. Eu me sinto estar no voo, a voar. Não este voo como vocês sabem. Vocês conhecem vassoura? Aquela vassoura é voo. Há feiticeiros que voam com aquelas vassouras. Ele diz: eu me sinto a voar para feitiçar. Eu sofro tanto. Mesmo pessoas me mandaram acordar, eu não consigo acordar porque eu sinto a minha alma sair. Eu consigo ver o meu corpo deitado
E eu a sair, ele fazer um feitiço. Mas jovem de Deus, eu não quero mais esta vida. Eu não tenho paz aqui na terra. Eu estou aqui na terra, mas a minha vida não está aqui na terra. Eu estou a viver o inferno aqui na terra. Estou na terra, mas não estou a viver como os outros vivem. Eu estou a viver o inferno estando na terra. E eu quero libertação. Eu não quero mais esta vida. Às vezes eu sinto a comer carne humana. Eu não quero mais esta vida. Eu não quero mais viver o inferno. Às vezes, quando eu tento negar, ele diz: se você negar comer, nós vamos te matar. Eu não quero mais esta vida. Homem de Deus, eu quero libertação. Eu tinha que orar por ela. Quase ela manifestou demônios terríveis. Quase morreu. Foi liberta. Eu falei: meu Deus, afinal há pessoas aqui na terra que vivem o inferno. Ela foi liberta. Ela vivia o inferno aqui na terra. Está vendo? Vivia o inferno aqui na terra. Você já imaginou comer a tua mãe, matar a tua mãe e comer ela cru, carne crua? Será que essa é vida? Isso é viver o inferno na terra. Você já imaginou matar o teu próximo, comer carne crua? Não é mesmo? Quem já comeu carne de vaca crua? Alguém já comeu carne de vaca crua? Não. Mas imagina comer a carne, o corpo de uma pessoa igual a você. Isso é viver o inferno na terra. É viver o inferno na terra. Por isso hoje, nós apenas vivem o reino de Deus na terra. Há pessoas que vivem o inferno na terra. Há pessoas que vivem o céu na terra. Então, é o tempo de viver o céu na terra. Esse não é o tempo de viver o inferno. Esse é o tempo de viver o céu e libertar aqueles que vivem o inferno na terra. Mas se fosse eu não vivo o céu na terra, não poderia libertar aquela moça. Seria impossível, porque eu não teria capacidade de libertar. Mas já que eu sou um cidadão do reino, já que eu sou um estrangeiro, aquele que carrega a atmosfera celestial, eu falei: isso não é problema. A partir de hoje você não vai mais viver o inferno. Estou aqui um cidadão do reino. Eu recebi uma ordem de libertar os que vivem o inferno. Eu recebi uma ordem de expulsar demônio. Eu recebi uma ordem de curar os enfermos. Hoje mesmo você será liberto, porque eu recebi a autoridade e recebi a ordem. Porque não sou mais eu vivo o reino estando aqui na terra. E por isso as pessoas podem dizer: a vida está difícil, mas para mim a vida não está difícil. Para mim a vida é fácil. Porque para os anjos a vida não está difícil para os anjos. Então eu sou o cidadão do reino. Para mim a vida não está difícil. Você pode viver sem nada que não posso, mas a minha vida está boa. Não está difícil. Até eu posso ver pessoas a me indicar a sofrer. Eu estou bem. Porque eu não sou daqui, eu carrego o reino. E quem carrega o reino, ele chama as coisas. E as coisas vêm. Quando você vive o reino, é possível chamar as coisas e as coisas virem. Mesmo não tendo dinheiro, você chamar o dinheiro
Dinheiro venha, casamento venha, negócio venha, promoção venha, saúde venha, porque eu sou o cidadão do reino de Deus. Porque eu vivo o reino de Deus aqui na terra. Nada me será impossível, nada me será difícil, porque eu vivo o reino de Deus aqui na terra. Se eu preciso de uma coisa, eu sou chamado. Se eu preciso de uma coisa, eu chamo aquela coisa. Eu chamo. Uma vez eu tirei o primeiro passaporte, não tinha dinheiro, tirei o primeiro passaporte para vir aqui no Brasil. O meu passaporte expirou. Quando eu tirei o segundo passaporte, eu falei, dessa vez, nem 4 meses não vou levar. Eu estou indo para o Brasil. O diabo querer, não querer. Não tenho dinheiro, mas estou indo para o Brasil. E vim no Brasil no ano passado. E hoje estou mais aqui. Eu chamei o Brasil estando na África. Falei, Brasil, estou a chegar. É possível. Mesmo se eu querendo para Portugal, é só eu falar, Portugal, estou a chegar ali. Mesmo eu quero ir nos Estados Unidos da América, por exemplo, América, eu estou a vir. Para os outros é impossível, mas para mim é possível. Para os outros é difícil, mas para mim é fácil. Porque sou cidadão do reino. Eu vivo o reino de Deus na terra. Quando você vive o reino de Deus, meus irmãos, agrada viver o reino de Deus. Eu não sei se tem alguns que experimentaram o paraíso. Muitas vezes Deus já me levou para o céu, muitas vezes, ver o paraíso. Quase eu não queria voltar. Falei, Deus, seria bom morrer. Eu me lembro uma vez, enquanto eu dormia, do nada, vi o meu espírito a sair do corpo. Eu fiquei assim, olhei o meu corpo. Do nada me vi a subir. Quando eu subia, eu dizia, agora já estou morto, glória a Deus, estou a subir. Só que eu, quando cheguei lá, ouvi uma voz, meu filho, volta, você ainda tem uma missão. Oh, Jesus, eu não queria voltar. Eu já vi, por isso, eu sei o que é morrer, porque eu já vi o meu corpo. Eu já vi o meu corpo deitado assim. Eu me ver a subir, ver o meu corpo, deixar o meu corpo, porque viver o reino de Deus na terra. Viver o reino de Deus na terra. Porque viver o reino de Deus é manifestar o governo do céu. Você torna-se um dos governadores aqui na terra. Você manifesta o governo do céu na terra. Por isso, os cidadãos do reino da terra, dos céus, eles não são corruptos. Eles manifestam o governo do céu na terra. Todos que são corruptos, ainda que sejam pastores, não são cidadãos do reino, não carregam o reino de Deus. Porque todos que carregam o reino de Deus não são corruptos, não são mentirosos, não são fofoqueiros, porque eles manifestam o governo dos céus. Então, se você não manifesta o governo do céu na terra, significa que você não vive o reino de Deus. Então, o que a Bíblia diz? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então, nós chamamos o reino para viver em nós. Nós chamamos o reino, quando você aceita Jesus, nós chamamos o reino para viver em nós. Mas quando você se desvia do caminho de Deus, você perde o reino. E quando você perde o reino, caso precisar mais do reino,
Já não é mais ele que vem, é você que vai ter que buscar. Por isso ontem falamos que buscar o reino de Deus. Quando você perde, é como o filho pródigo. Quando ele pediu a herança, ele foi. Quando viu que agora já estou a sofrer, o que ele fez? Disse, eu vou atrás do meu pai. Agora eu vou buscar, porque eu sei onde está o meu pai. Eu vou ter que ir para lá. Não foi o pai que buscou o filho, que foi o filho ir atrás do pai. Quando você perde o reino, e se você quer mais o reino, não é o reino que vem atrás de você, é você que vai atrás do reino, buscar o reino. Por isso diz no 33, buscai o reino de Deus. Então, por isso ontem eu tinha que ensinar sobre buscar o reino de Deus, para que possa viver este reino. Quantos que buscaram o reino de Deus? Será que você já tem o reino de Deus? Quando você recebe o reino de Deus, não é só receber, é para você viver este reino. É para você viver o quê? Este reino. Então, viver o reino de Deus é manifestar o governo celestial. Você tornar um cidadão do reino, tornar uma pessoa diferente, pessoa de amor, pessoa que ama o próximo, pessoa honesta, pessoa leal. Hoje em dia muitas pessoas não são leais. Então você, quando vive o reino de Deus, você manifesta o governo de Deus, você manifesta a lealdade, você manifesta o amor, você manifesta a longanimidade, você ama o próximo como a ti mesmo, porque você está manifestando o governo de Deus. É Jesus viver na tua vida, é Jesus mandar em ti, é Jesus governar em ti, é manifestar o governo de Deus na terra. É o tempo de manifestar o governo de Deus aqui na terra. É que não é tempo de andar atrás de outras pessoas, falar mal dos outros. É que é o tempo de manifestar o governo de Deus aqui na terra. As pessoas dizem, esta mulher é uma cidadã do reino de Deus, este homem é um cidadão do reino de Deus. É manifestar o caráter de Cristo. Viver o reino de Deus é manifestar o caráter de Cristo. Se você não manifesta o caráter, se você não reflete Cristo, você não vive o reino de Deus. Os que vivem o reino de Deus são diferentes. Basta a pessoa consegue ver que não, este aqui não é um qualquer. Este aqui vive o reino de Deus. Não basta ter o reino de Deus, você deve viver o reino de Deus aqui na terra. Porque o diabo não tem medo com a sua Bíblia, ele tem medo com aqueles que vivem o reino, tem medo com aqueles que são cidadãos do reino, aqueles que fizeram pacto com Jesus, aqueles que fizeram aliança com Cristo. O diabo tem medo com esses tipos de pessoas. Então, este é o momento de manifestar o governo do reino de Deus. Porque o diabo tem medo com aqueles que manifestam o governo do reino de Deus. Este é o tempo de governar, de refletir a imagem de Cristo. Porque viver o reino de Deus é colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar. E outras coisas colocar em segundo lugar. Você deve, a partir de hoje, deve começar a colocar Deus em primeiro lugar. Em qualquer situação, Deus em primeiro lugar. E os materiais, o dinheiro e tudo mais, isso deve vir em segundo lugar. E muitos que não vivem o reino de Deus, há muitos cristãos, há muitos crentes que estão a viver o reino, não estão a viver o reino. Há muitos cristãos que estão a viver o reino de Deus hoje, vivem problemas. Eles são cristãos, mas não vivem o reino, mas vivem problemas.
Todos os dias você está a contar problemas. Eles vivem o problema na terra. Esse não é o tempo de viver o problema. Esse é o tempo de viver o reino de Deus. Hoje está doente, amanhã dor aqui, amanhã aquela situação, depois da manhã aquela situação. Você deve dizer: chega! Chega de problema, chega de doença. É o tempo de viver o reino de Deus aqui na terra. Há pessoas nunca teve paz, até hoje não tem paz. Estão na igreja, mas não tem paz. Prega, não tem paz. Canta, não tem paz. Ele vive o sofrimento na terra. Esse não é tempo de viver o sofrimento. Esse é o tempo de viver o reino de Deus na terra. Não é tempo de viver o sofrimento. Muitos crentes hoje em dia vivem sofrimento, vivem problemas, vivem doença. A herança de muitos cristãos hoje, a herança deles é doença, a herança deles é problema, a herança deles é pobreza, a herança deles é miséria. Poucos que vivem o reino de Deus. São poucos. Por quê? Por que são poucos que vivem o reino de Deus? Porque muitos não têm tempo com Deus, mas têm tempo com as coisas deles. E por isso estão a viver problemas. E por isso estão a viver situações terríveis. E por isso estão a viver miséria. E por isso estão a viver desgraça. Por quê? Porque não tem tempo com Deus. Como que você vai viver o reino de Deus na terra enquanto você não tem tempo com Deus? Como que você vai viver o reino de Deus aqui na terra enquanto não tem tempo de orar? Não tem tempo de meditar na palavra? Aleluia. Como que vai viver esse reino? É impossível. Por isso muitos vivem problema. O diabo te dá ocupações para não ter tempo de orar. O diabo te dá ocupações para não ter tempo de meditar na palavra. Porque ele sabe que se você começar a meditar na palavra e orar, a situação vai mudar. Você vai começar a viver o reino de Deus na terra. E ele não quer que você viva o reino de Deus na terra. E por isso está te dando sempre ocupações. Nem mesmo quando alguém aparece pedindo apoio, você não lhe ajuda. Por quê? O diabo te dá ocupações, ele começa a falar na tua mente. Para quem ajudar? Esse dinheiro você deve fazer aquela coisa. Não precisa ajudar. Ele dá ocupações para você continuar a viver problemas na terra. Por isso aí onde vemos muitos estão a viver problemas na terra. Enquanto os cristãos não deveriam viver problema. Jesus, quando morreu por nós, ele não morreu para você viver problema. Ele morreu para você viver o reino de Deus na terra. Muitos só terão paz quando ir no céu. Muitos são como Lázaro, sofreram na terra para viver bem no céu. Esse é o tempo de sofrer na terra e viver bem no céu. Esse é o tempo de viver bem na terra e viver bem no céu. Aleluia! Uma vez um pregador dizia: os ricos não vão entrar no reino de Deus. Eu falei: você é um endemoniado. Quem te disse que os ricos não vão entrar no reino de Deus? Enquanto eu sou inimigo da pobreza, eu não amo pobreza. Eu sempre digo: eu sou rico, não sou pobre. Eu não gosto quando alguém fala que você é pobre, não aceito isso. Quando alguém dizer que você é pobre, não aceito. Sim, o meu país acha de pobreza, mas eu não sou pobre. Eu sou de lá, mas eu não sou pobre. Eu recuso ser pobre. Recuso. Mesmo não tendo nada, não sou pobre. E por isso, se alguém aqui me chamava de pobre, a partir de hoje não me chame mais de pobre. Eu não sou pobre. No meu país há pobreza, mas não eu. Se fosse só pobre, eu não estaria aqui a pregar o Evangelho. Não sou pobre. Eu recuso
Eu recuso, porque eu sou cidadão do reino de Deus. E os que vivem o reino de Deus não são pobres. Ainda que não tenha nada, há uma esperança que terão algo no futuro. Os cidadãos do reino, hoje posso não ter carro, mas não pensa que vou morrer sem carro. Os cidadãos do reino de Deus, hoje posso não ter casa, mas não pensa que vou morrer sem casa. E por isso não sou pobre. Hoje posso não ter casa, mas amanhã vou ter. Hoje posso não ter carro, mas amanhã vou ter. Porque eu sou o cidadão do reino. Eu vivo o reino de Deus na terra. E se eu vivo o reino de Deus na terra, se eu não tenho carro hoje, não pense que amanhã vou comprar aquele carro sucata. Amanhã vou ter aquele carro novo, comprar na agência. Porque sou o cidadão do reino. Então, se você é cidadão do reino, nunca mais diga que sou pobre. Ainda que não tenha nada, não fale essas palavras. Você não é pobre, porque o nosso pai não é pobre. E a Bíblia diz: nós somos herdeiros. Se o nosso pai é rico, por que você é pobre? Ainda que não tenha nada, você não é pobre. Você é o herdeiro. Hoje não tenho carro, hoje estou andando a pé, mas amanhã vou andar dentro do carro. Hoje estou andando numa moto, mas não pense que vou morrer com este moto. Cuidado, alguns aqui vieram com bicicletas aqui, mas não pense que vai morrer com essa bicicleta. Essa bicicleta está de passagem. Em breve você terá o seu carro, em nome de Jesus. Hoje você veio a pé, mas não pense que vai morrer a andar a pé. Você vai ter o seu carro, porque você é o herdeiro. Ele morreu para que possamos ter a vida eterna, mas não só a vida eterna, também para que possamos herdar. Porque diz: a terra ele deu aos homens, ele nos deu ordem para governar aqui na terra. Então, é o tempo de viver bem na terra, depois viver bem lá no céu. Não seja como Lázaro, como aquela parábola. Sabe por que ele deu aquela parábola? Porque muitos são como aquela parábola. Eles são santos, eles sempre obedecem, mas não tem nada. O tempo. Eu vivo o reino de Deus. Quando a pessoa viver, e tem alguns que são invejosos, sabe? Os que não vivem o reino de Deus, basta ver uma irmã comprou um carro, ou basta ver um pastor que comprou um carro e está dentro da igreja. Este irmão não vive o reino de Deus. A minha pergunta é: você quer que o pastor sempre ande a pé, ou compre um carro sucata? O pastor não pode comprar carro novo. O pastor não pode construir casa. O pastor não pode vestir bem. Não. Se o pastor, ele ensina sobre o reino de Deus, por que ele não pode viver o reino? Só os crentes vivem o reino. O pastor deve ser o primeiro a viver o reino. Então, esse é o tema. Muitos vivem problemas, porque não tem comunhão com Deus, não tem tempo com Deus, por isso vivem problemas, vivem doenças. Quase tem cristão que vive inferno aqui na terra. Eles são cristãos, depois dessa vida terão uma vida eterna, mas aqui na terra estão a viver o inferno. Por isso o diabo faz tudo por tudo, só para você. Ele está lutando só pelo menos você sofrer aqui na terra. Mas você tem que dizer: eu sou cidadão do reino. Aqui na terra não vou sofrer. Nenhum demônio que vai destruir as minhas coisas. Nenhum demônio que vai destruir os meus projetos. Na terra viverei bem. Na terra comerei bem. E vou estar no céu. É o tempo de viver o reino de Deus. Não é tempo de viver problemas. Muitos vivem problemas aqui na terra. Por quê? Porque não tem comunhão com Jesus. Não tem comunhão com Deus. Não são obedientes. Por
estão a viver o inferno. Estão a viver o inferno. Por isso eu lembro, por exemplo, a mim, nunca vou ter um homem de Deus com mãos vazias. Eu faço de tudo por tudo para semear os pés do homem de Deus. Porque quanto mais semeio, mais bênção vou colher. Muitos não conseguem apoiar na obra, por isso muitos sofrem. É o tempo de obedecer a Deus, é o tempo de viver este reino. Você deve viver o reino de Deus aqui na terra. Estamos aqui na terra sendo diferente. As pessoas dizem, nossa, este não estudou, mas é um empresário. Há pessoas que estudaram para ser teus empregados. Deus permite alguns estudarem e você ser um analfabeto, para que aqueles que estudaram possam ser contabilistas na tua empresa. Dar trabalho àqueles que estudaram. Você não pode dizer que, não, porque eu não estudei, eu não sou nada. Não. Você pode ser um empresário para dar emprego aos que estudaram muito. É isso que eu sempre oro. Eu não estudei, mas em nome de Jesus, vou dar emprego aos que estudaram. Serão meus empregados aqueles que têm licenciaturas. Em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz, o poder está na língua. Aquilo que você fala é aquilo que acontece. Então, se você dizer eu sou pobre, a pobreza virá. Se você dizer eu não sou nada, você não será nada. E por isso eu sempre digo, eu sou empresário, ainda que não tenha nada. Eu sou patrão, ainda que não tenha nada. Porque sei, há poder na palavra. Cedo e tarde isso vai acontecer. Diga, eu sou empresário. Diga com voz já, eu sou empresário. Eu sou empresária. Em nome de Jesus. Aleluia. O poder está na língua. Eu creio que em breve estarei mais de novo aqui. Em nome de Jesus, sei que quando eu voltar, muitos, as situações deles já mudaram. Em nome de Jesus Cristo. Os que tinham sonho de comprar carro, ele ver alguns estacionar carro para entrar aqui. Em nome de Jesus. Os que tinham causa na justiça, não sei de onde, o dinheiro deles vão sair. Em nome de Jesus Cristo. Mas não esqueça da obra de Deus. Assim que sair, não esqueça de apoiar esta obra. Eu declaro hoje, esse dinheiro vai sair. Vai sair. Em nome de Jesus. Mas também não esqueça das nossas crianças, tá bom? Aleluia. Não, é o tempo de viver o reino de Deus aqui na terra. Não é tempo de viver problemas. É o tempo de viver o reino de Deus. Coloque-se de pé. Obrigado, Jesus. É o tempo de viver o reino de Deus aqui na terra. Chega de viver problemas. Chega de viver doença. Chega de viver miséria. Este é o tempo de viver o reino de Deus. É um tempo de paz, alegria, harmonia. No nome de Jesus. Levanta as tuas mãos. Eu declaro e decreto hoje o tempo de viver o reino de Deus. O tempo de viver o reino de Deus. Chega de viver problemas. Todos os problemas sejam removidos. Toda doença, toda miséria, toda desgraça seja neutralizado hoje, em nome de Jesus. Declaro o reino de Deus nesta mulher. Declaro o reino de Deus neste homem agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Declaro e decreto hoje. Declaro e decreto agora. Pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue de Cristo Jesus.
O Nazaré. Muito obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Celebra Jesus. Glória a Deus. Podemos sentar. Amém. Essa é a última palavra. Quero, já que hoje como último dia, quero agradecer a todos. Também quero agradecer ao pastor Fabiano, ao missionário Raquel, sendo este casal lindo, amoroso, acolhedor. Vocês são um povo acolhedor. Quero agradecer a cada um de vocês que tem apoiado as nossas crianças. Porque na verdade, eu sou pastor, sim, cuido da igreja, mas além de cuidar da igreja, também cuido das crianças. Mais que de 500 crianças que temos alimentado todas as semanas. Então quero agradecer a cada um de vocês que tem cooperado, né, nesta obra. Dizer que o vosso apoio tem trazido uma grande esperança, um futuro melhor para as nossas crianças. Por isso, quero agradecer a cada um de vocês que tem cooperado. Também quero dizer àqueles que não têm cooperado nesta obra, seria muito importante abraçar esta causa, né? Apoiar as nossas crianças lá em Moçambique, para mantermos sempre